Olá, bom final de tarde para você. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem, o programa que tem a missão de tornar a tua vida um pouco mais leve. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Peraí, gente. Oi, filho. Preciso abrir uma conta. Estão falando de uma cooperativa de crédito. Sim. Que não é banco, mas tem tudo o que eu preciso. Sim, é sim. Se eu precisar de crédito, é prático e seguro. Sim. Você vai me ajudar, né? Sim, vó, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é pra todos. E se eu resolver cooperar? É simples, vó. Vem junto. Cressol. Algumas doenças demandam cuidados pela vida toda. É o caso da diabetes, por exemplo. Mas, respeitando as limitações, os pacientes conseguem uma qualidade de vida, assim como pessoas que não sofrem com a comorbidade. O Davi descobriu que tinha diabetes há 20 anos. Quando passou mal, caiu no meio da rua e teve que ser internado. Este ano, ele precisou amputar 2 dedos do pé por causa da doença. Atrapalha para caminhar, até eu tenho já dificuldade para caminhar, né? De acordo com esta enfermeira, especialista em pé diabético, o tratamento dessa situação leva entre 2 e 4 meses. O pé diabético ele precisa ter a ferida, tem a infecção associada e tem que ter uma vascularização e a parte de inervação alterado já. Até cicatrizar, o Davi cuida bem da ferida que tem no pé. Nesse caso agora que eu estou fazendo esse curativo, a minha esposa faz para mim cada 2 dias e cada 10 dias eu venho fazer com a doutora no consultório. Tem que cuidar muito. Em 9 anos, o número de cirurgias para amputação de pé ou perna cresceu 53% no Brasil, segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A amputação é uma das consequências do agravamento da diabetes, mas é possível evitá-la com exames simples e autocuidado. Existe um exame simples que pode ser feito em consultório médico no momento da consulta com o seu endocrinologista ou até mesmo pelo enfermeiro, se tiver um enfermeiro na equipe, para fazer uma avaliação da sensibilidade no pé dessas pessoas, porque com a complicação que aparece a longo prazo, ele perde a sensibilidade protetora do pé, então ele pode se ferir e não sentir. Então a gente pede para que eles olhem os pés, que tomem cuidado com calçados mal ajustados, meias que precisam ser de algodão. A gente orienta que seja uma meia clara para que se tiver qualquer ferimento, sangramento, ele já consiga observar quando retirar o calçado. Cuidados com micose nas unhas, com calosidades. Segundo esse médico endocrinologista, o tratamento das doenças crônicas, como a diabetes, foi prejudicado durante a pandemia. Dessa forma, o período de isolamento pode ter sido um dos fatores que contribuiu com o aumento das amputações. Todas as doenças crônicas, elas foram prejudicadas na pandemia, né? Porque os pacientes, eles procuravam atendimento quando eles tinham um problema agudo, uma doença aguda. As doenças crônicas foram deixadas de lado, então eles foram adiando as consultas. E isso aconteceu que houve um descontrole de todos esses fatores, né? Não só da diabetes, mas do colesterol alto, da hipertensão arterial, né? Que são todos fatores que aumentam o risco de amputações. Mais de 12 milhões de brasileiros têm diagnóstico de diabetes, segundo o Ministério da Saúde. Mas apesar de não ter cura, a diabetes pode ser controlada, garantindo ao paciente mais qualidade de vida. Se o paciente conhecer a doença, entender a doença, muitas vezes ele precisa se monitorizar com aqueles testes de glicemia ou com picadinha no dedo, né, que são as glicemias capilares, ou com aquele monitor contínuo que a gente tem agora, né, para poder fazer o controle da glicemia. E o cuidado com a alimentação e com o exercício físico. Então, isso é bem importante, né, que ele tenha uma dieta equilibrada,
Para aquele paciente que está acima do peso, a gente tem que fazer restrição de caloria para que ele perca peso, né? E ter as visitas ao médico. Mesmo no SUS, tem muita coisa para ser feita em relação ao paciente com diabetes que pode melhorar a qualidade de vida e diminuir a chance dele ter essas complicações crônicas, como, por exemplo, a amputação que a gente estava discutindo. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná conseguiram reproduzir as primeiras mudas de alfarroba do Brasil. Em breve, o alimento deve chegar mais barato à mesa dos brasileiros. Afinal, não serão mais necessários os custos de importação. A alfarrobeira é uma árvore imponente que pode atingir até 10 metros de altura. A planta é típica da região do Mediterrâneo e quase não existe em solo brasileiro. Mas o fruto dela, um tipo de vagem rica em fibras de tantas propriedades benéficas para o desenvolvimento de alimentos funcionais, despertou o interesse de pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. Em 2019, nós tivemos uma demanda de uma empresa da região metropolitana de Curitiba, Carob House, nos solicitando a produção de mudas de alfarrobeira. Nós abraçamos essa causa e essa espécie é uma espécie exótica, não existe no Brasil até então. Então, qual a demanda da empresa? A produção de farinha, porque eles usam como manufatura dos produtos dele. A farinha do fruto da alfarroba, uma vez que essa polpa é seca e triturada, vai ter propriedades, gosto, sabor, textura semelhantes ao cacau, chamada aí de alimento funcional por ser rica em fibras e ter baixo índice glicêmico. Então ela é utilizada para pessoas com dietas restritivas, pessoas diabéticas com intolerância e se torna então um alimento funcional. A pesquisa é conduzida pelo doutorando Leandro Porto, sob orientação da professora Kátia Ribas. O objetivo é produzir mudas da planta adaptadas para as condições climáticas brasileiras e que no futuro possam ser cultivadas por aqui. Há 2 anos foram importadas sementes de Portugal exclusivamente para a pesquisa e respeitando todos os trâmites legais. Destas sementes resultaram 1.500 mudas de alfarrobeira. As plantas estão sendo cultivadas numa área ao ar livre, no Departamento de Botânica da UFPR, em Curitiba. Hoje, quando a gente fala em produtos à base de alfarroba, a gente está falando em produtos importados e não em produção nacional, e não produção própria. Então isso encarece o processo, né? Então, a ideia de trazer a alfarrobeira, além de estimular o mercado do agronegócio, que entra as linhas dos produtores rurais, cooperativas, agroindústrias, é estimular o quê? O consumo consciente ou o consumo de alimentos saudáveis. Esta empresa em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba, se especializou no uso da alfarroba em produtos alimentícios e é parceira nas pesquisas desenvolvidas pela Universidade Federal do Paraná. Nós desenvolvemos desde mix para shake, né, como substituto ao achocolatado, até uma barra, que seria uma alternativa ao chocolate convencional. Toda a matéria-prima derivada da alfarrobeira é importada. Por isso, o interesse de que a planta seja cultivada no Brasil. Nós termos esse produto, essa matéria-prima fabricada aqui no Brasil, ela vai nos permitir rastrear, uma rastreabilidade muito mais precisa, né? E o controle também daquilo que nós precisamos, né? O controle de não estar dependendo de terceiros para ter a nossa matéria-prima, volatilidade cambial, questões climáticas que são diferentes, acontece alguma coisa lá e naturalmente a nosso suprimento ele é afetado, né? Então nós teremos do bean to bar, né, em toda a sua cadeia de produção. Então é fundamental para nós essa pesquisa. Um dos objetivos da pesquisa na UFPR a longo prazo é desenvolver mudas de qualidade e introduzir a cultura da alfarrobeira em cooperativas de agricultores familiares dentro de um protocolo padrão de cultivo, o que ainda vai depender de autorização do Ministério da Agricultura. Se a farinha chegar a ser produzida de forma nacional, a gente tem uma diminuição de custos para a empresa e para o consumidor final.
Todos preparados para embarcar numa viagem rumo ao espaço sideral? É que recentemente a Agência Nacional Europeia publicou um vídeo que mostra o outro lado do universo. Para ser mais preciso, um ponto situado a 2.300 anos-luz da Terra. Só para você ter uma noção da distância que estamos falando, que fica situada a nebulosa do Anel, um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros, ou seja, são 2.300 vezes essa distância. O vídeo consiste em um apanhado de imagens de alta resolução capturadas pelo telescópio James Webb, lançado no espaço em dezembro do ano passado. Em cada segundo de vídeo, há um avanço de quase 60 anos-luz em direção à belíssima nebulosa, que fica na constelação de Lira. As nebulosas são nuvens incrivelmente grandes encontradas no espaço interestelar, formadas em sua maior parte de poeira cósmica e gases, como o hélio e o hidrogênio. Algumas nebulosas surgem a partir da explosão de estrelas massivas e que se encontram no ciclo final de suas vidas. Muitas acabam virando berçários estelares, onde novas estrelas se desenvolvem a partir dos resíduos das que explodiram. Dados da Near Infrared Camera do telescópio James Webb foram usados para fazer esta imagem extremamente detalhada, que poderá ser estudada pela astronomia por muitos anos à frente. Além de lindas, essas imagens também servem para que possamos refletir um pouco sobre a nossa insignificância perante o grande, ou melhor, gigantesco e infinito universo. Se você gosta de assuntos como esse, tem outros para conferir no nosso site, programanoticiasdobem.com.br. E eu não posso terminar o programa de hoje sem trazer aquela mensagem que vai te fazer refletir um pouquinho nesta reta final do Notícias do Bem. Você está ouvindo uma palavra de encorajamento no teu tempo de oração, o Senhor está lembrando para você de algo que Ele te prometeu, Deus está trazendo à tua memória algo que te dá esperança, mas vai chegar na terça-feira e uma notícia vai tentar desencorajar você. Irmão, muita gente está parando, não é porque não ouve a Deus, é porque está ouvindo qualquer um também. A gente tem que selecionar quem a gente ouve, quem a gente dá acesso. Não dê acesso a quem não te dá destino, irmão. Se eu ficasse perguntando para qualquer um a respeito do que Deus tem falado comigo, 90% ia me desencorajar. Irmão, estou pensando da gente alugar esse prédio novo para o Kids. Pastor, não faz sentido financeiramente. Se a gente for olhar geograficamente, se a gente for, irmão, eu tenho uma palavra e ela basta, é ela quem supre. O Deus que deu a visão, dá a provisão, vai acontecer. E é assim na tua casa, nos teus negócios, no teu chamado, no teu ministério. A gente tem que gastar mais tempo, irmão, discernindo essa palavra do que começando a correr. Tem uma outra frase que eu não lembro o autor, que ele diz que se ele precisasse derrubar árvores, gastaria mais tempo afiando o machado do que golpeando elas. Gasta 90% do teu tempo afiando o teu machado. Vai ser mais leve, vai ser mais rápido quando você começar a derrubar as árvores. Mas às vezes a gente está tão animado, motivado, que a gente pega um machado cego, a gente vai golpeando, não vai acontecer, vai dar tudo certo. E a gente vai se cansando, a gente vai começando a duvidar, e aí vai começando a perguntar, será que eu entendi errado? Será que é isso mesmo? E quando a gente vai ver, irmão, a gente para. Tem gente que para porque se cansou. Cara, é muito poderoso isso. Isso vai ser libertador para alguns aqui. Tem gente que está parando porque se cansou, e tem gente que está se parando porque parou para comparar com o que o outro está vivendo. Você está vendo alguém que gastou tempo afiando o machado quando você estava lá imprimindo força, e agora ele está voando e você está parado e você está falando, será que Deus se esqueceu de mim? Olha o que esse cara está vivendo, olha o que ele está fazendo. Não, irmão, a única diferença é que ele parou para ouvir antes de começar a andar. Ele ouviu algo de Deus. De novo, eu agradeço a tua companhia, mas por hora o programa encerra aqui, tá? Amanhã eu volto 15 para 7 da noite. Então até lá, um excelente feriado para todo mundo. E tem mais assuntos para conferir nas nossas redes sociais e no portal programanoticiasdobem.com.br. Notícias do Bem. Oferecimento Cressol Cooperativa de Crédito. Estou falando de uma cooperativa de crédito, conhece? Sim. Você movimenta sua conta como no banco, mas não é banco. E tem crédito se eu precisar e para padaria também. E que o resultado é dividido entre todos. E você pode investir com segurança. Sim, é simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. E se eu quiser cooperar? É simples. Vem junto! Cressol.